Boa noite. Para finalizar a leitura do tópico A Reforma Burocrática e a Criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, que lemos a partir desta obra, Administração Geral e Pública, de autoria do professor Augustinho Paludo, a esse texto agregaremos trecho de texto deste livro, Sociedade Brasileira Contemporânea. Precisamos compreender sobre a transformação através da qual o Brasil passou, a partir dos anos 1930 até ao final da década de 1940. Mudanças na sociedade brasileira, no regime de Vargas. Entre 1920 e 1940, o Brasil passou por uma nova conjuntura econômica, social e política. De acordo com censos da época, citados por Boris Fausto, a população passou de 30,6 milhões de pessoas para 41,1 milhões de pessoas. Ao longo das 2 décadas. Por volta de 1940, os jovens compunham cerca de 54% da população brasileira. No mesmo período, a maior densidade populacional era a das regiões Nordeste, 32,1%, Centro-Sul, 26,2% e Leste, 18,1%. Observação, nota de rodapé. Na época, a região leste era formada por Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O sul e o norte tinham menos expressividade. O sul com 10,9% e o norte com 3,5%. O historiador também afirma que o momento foi marcado por um aumento na densidade populacional nos centros urbanos, que, para fins práticos, ele descreve como aglomerações com mais de 20 mil habitantes. Em 1920, a agricultura detinha 79% do valor da produção total e a indústria tinha 21% de participação na produção total. Em 1920, a agricultura participava com a proporção de 79% em relação ao produto total, e a indústria participava com a proporção de 21% em relação ao produto total. Vejam só que transformação estrutural no tecido da estrutura econômica da economia brasileira. Em 1940, as proporções correspondiam a 57% e 43%, respectivamente. Então, a agricultura cai de 79% em relação ao produto total na década de 1920, cai para
57% em relação à produção total na década de 1940. E a indústria sobe de 21% de participação em relação ao produto total na década de 1920 para 43% de participação em relação ao produto total na década de 1940. A indústria mais que dobra. Uma transformação profunda. Esses dados nos ajudam a compreender como a sociedade brasileira adentrava um período de industrialização, que tomaria formas mais concretas a partir da década de 1940. Transformação profunda. Transformação essa que aconteceu tendo como protagonista a ação estatal. É o investimento público puxando o capital privado, que na época era mínimo e muito definhado. É isso. No próximo vídeo, avançaremos para a leitura do tópico 3.3 do livro Administração Geral e Pública, autoria do professor Augustinho Paludo. Capítulo 3, Histórico, Reformas e Evolução da Administração Pública no Brasil. Tópico 3.3, Tentativas de Modernização. O Decreto-Lei nº 200, de 1967, e o PND, Plano Nacional de Desburocratização. Não confundamos com o Plano Nacional de Desenvolvimento. Aqui é Plano Nacional de Desburocratização. É isso. Amém.